suspensão de liminar. Esse tema é extremamente complexo e longo na história jurídica brasileira. O que ocorre em verdade é que há determinadas decisões judiciais, geralmente liminares, tutelas provisórias, deferidas contra o poder público, que são sujeitas a um tipo de impugnação especial. Então vamos ver. Liminares em geral, quaisquer liminares. Tutelas provisórias em geral, quaisquer tutelas provisórias, podem serem impugnadas por meio, no processo civil, por meio de agravos. Não há dúvida, essa matéria é bem conhecida do processualismo brasileiro. Sucede que, em 1951, e a partir daí até hoje, no sistema brasileiro, as liminares, as tutelas provisórias, com os nomes vários que houve ao longo do tempo, foram submetidas e são submetidas a uma outra forma de impugnação. Essa forma de impugnação é a suspensão de liminar, a suspensão de tutela, um pedido dirigido ao presidente do tribunal ao qual compete apreciar o recurso. Então, se uma liminar é deferida contra o poder público, é possível sempre duas impugnações independentes, que podem ou não ser concomitantes. O agravo clássico, comum, em qualquer caso, e a suspensão de liminar, a suspensão de tutela provisória, a ser dirigida ao presidente do tribunal ao qual compete o recurso. Ora, esse mecanismo independente, paralelo e às vezes concomitante, cria dificuldades apreciáveis, especialmente para o advogado que logra obter para o seu cliente uma liminar, um deferimento de uma tutela provisória contra o poder público. No dia a dia clássico, esse advogado ou esse escritório da advocacia está preparado para esperar um agravo, o agravo normal previsto no Código de Processo Civil. E, em geral, não está esperando o ajuizamento, o requerimento de suspensão à presidência do tribunal ao qual venha a competir o julgamento do recurso. Este é um tema, portanto, que merece um cuidado especial. O Código de Processo Civil, recentemente promulgado, trouxe para ele a questão da suspensão de liminar no artigo 1059. Então hoje, a realidade de suspensão de liminares, suspensão de tutelas provisórias deferidas contra a Fazenda Pública, agora é uma realidade do próprio Código de Processo Civil no seu artigo 1059. Nós temos então que enfrentar esse tema à luz desta legislação vigente. Quem pode requerer essa suspensão? Quem pode requerer a suspensão de liminar, a suspensão de tutela provisória deferida contra a Fazenda Pública é uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, seria a União, os 26 estados, o Distrito Federal, os mais de 5.500 municípios, as autarquias federais e as autarquias todas, federais, estaduais, municipais, e as fundações públicas. Todas essas entidades poderiam requerer a suspensão. Mas aqui a questão começa a ficar complicada. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, são integrados por poderes, não são integrados apenas, não são entes unos. Eles são integrados por poderes independentes e harmônicos. Isto significa dizer, e a matéria se consolidou ao longo do tempo, que esses poderes, e mesmo instituições constitucionais como o Ministério Público e tribunais de contas, podem ajuizar a suspensão de liminar. Ou seja, o Poder Legislativo em certos casos, o Tribunal de Contas em certos casos, o Ministério Público em certos casos. Casos quais, quando estas instituições constitucionais, estes poderes, estão em defesa de suas prerrogativas constitucionais, nesses casos, essas instituições constitucionais, esses poderes, podem, assim como a própria pessoa de direito público,
requerer a suspensão de liminar, requerer a suspensão de tutela provisória. Essa matéria vem sendo bem consolidada no âmbito dos tribunais. Outra questão: a quem vai ser feito o pedido de suspensão de liminar, de suspensão de tutela provisória, deferida contra a Fazenda Pública? A competência é exclusiva do presidente do tribunal, tribunal este que seria competente para julgar o recurso. Então, entendamos bem essa questão. Se um juiz federal defere uma liminar ou uma tutela provisória contra a Fazenda Pública, a suspensão de liminar seria requerida ao presidente do respectivo Tribunal Regional Federal. Por quê? Bem, porque este juiz federal, a decisão contra esse juiz, seria interposta perante o respectivo Tribunal Regional Federal. Se o juiz do trabalho, por exemplo, defere uma liminar, defere tutela provisória contra a Fazenda Pública, evidentemente o pedido de suspensão desta liminar, desta tutela provisória, deverá ser dirigido à presidência do Tribunal Regional do Trabalho, a qual esse juiz do trabalho estiver vinculado. Portanto, o que está claro é que o pedido de tutela provisória, pedido de suspensão de tutela provisória ou de suspensão de liminar é dirigido sempre à presidência do tribunal que julgaria normalmente o recurso contra aquela decisão. Isto quer dizer então que isso chegará ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal? Evidentemente sim. Vejamos. Isto está bem regulado desde 1990 na Lei 8.038. Vamos a esse ponto. Se um desembargador de um tribunal de justiça, se um desembargador federal de um tribunal regional federal, se um desembargador do trabalho, mesmo se um desembargador eleitoral, deferir uma liminar ou uma tutela provisória contra a Fazenda Pública, as hipóteses, no caso da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, são muito mais remotas. Esta liminar, esta tutela provisória, poderá ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal? Claro que sim. Ela será submetida ao Supremo Tribunal Federal se houver matéria constitucional. Nesse caso, conforme o artigo 25 da Lei 8.038, o pedido de suspensão de liminar de tutela provisória será dirigido diretamente ao presidente, à presidência do Supremo Tribunal Federal. Se não houver matéria constitucional, esse pedido de suspensão de tutela provisória e suspensão de liminar será dirigido à presidência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há dificuldade quanto a essa distinção, já que ela recai na distinção prévia de competência constitucional ou não. O ponto importante, nesse momento, é decidir o seguinte: há recurso da decisão que defere ou indefere o pedido de suspensão de liminar pela presidência do tribunal? Sim, há para ambos os lados. Se o pedido de suspensão de liminar, suspensão de tutela provisória, for indeferido, cabe agravo ao respectivo plenário ou ao respectivo órgão especial. Essa matéria está bem disciplinada, pelo menos desde 1964. Hoje, reconhecido que para ambos os lados é possível a interposição do agravo para o respectivo tribunal.